Uma professora brasileira foi reconhecida como a educadora mais influente do mundo. É a primeira vez que esse prêmio é concedido, prêmio que foi lançado este ano para reconhecer profissionais que usam as mídias sociais para expandir o aprendizado e criado pela Vorkey Foundation, fundação internacional, que também lançou o tradicional Global Teacher Prize, que é o principal prêmio para educadores do mundo. Aliás, alguns costumam chamá-lo de Nobel da Educação. E é com a professora Débora Garófalo que nós vamos conversar agora no Jornal da CBN. E eu agradeço desde já, professora, pela gentileza de ter nos atendido aqui no Jornal da CBN, ter aceitado o nosso convite. Bom dia e parabéns pelo reconhecimento. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. É uma honra poder estar aqui hoje falando para vocês, contando um pouquinho sobre essa premiação. Bom dia, professora. A honra é nossa. Parabéns. Não é a primeira premiação internacional, o primeiro reconhecimento internacional que a senhora recebe, mas eu queria entender qual foi a relevância deste prêmio agora. Em 2019, né, eu já tinha recebido, fui a primeira mulher, a primeira sul-americana a chegar na final do Global Teacher Prize. Então já tinha sido ali uma honra, né, poder levar a nossa educação ao nível mais alto do mundo, mas sem dúvida receber o Global Teacher Influence não trata-se de um reconhecimento individual, né? Para mim, ele trata-se de um marco simbólico e prático para a educação brasileira, especialmente para a nossa educação pública. Então, estou muito emocionada ainda, tentando absorver tudo que aconteceu. Agora, esse prêmio ele tem um componente especial porque ele reconhece profissionais que usam as mídias sociais para expandir o trabalho para além de sala de aula. Como você faz isso no seu dia a dia, professora? Então, eu venho pelo menos há alguns anos via mídias sociais tentando democratizar o acesso à tecnologia e inovação no nosso país. Eu tive algumas passagens por secretarias de educação, através de políticas públicas, e ali é um meio que eu encontrei de estar muito próximo a educadores do nosso país e também do mundo, para poder trocar, articular. Então, através das minhas colunas que eu escrevo, tanto para a revista Educação, Porvir, mas também ali eu discuto algumas ideias centrais de temas que são pertinentes à nossa educação e tento sempre mostrar algum caminho para inspirar esses professores, esses gestores das nossas escolas. Então, é dessa forma que eu me utilizo das mídias sociais hoje para democratizar o acesso à tecnologia e inovação. E a senhora não é só da palavra, é do ato, porque nós vamos lembrar que aquela premiação lá em 2018, 2019, quando foi feito o anúncio oficial, se deu exatamente por um projeto implantado em escola municipal, que é o Robótica com Sucata. Sem dúvida, esse trabalho ele abriu um grande norte aqui no nosso país para a gente poder trabalhar essa temática que em 2015 ainda era uma temática muito obscura e ainda muito cara para as nossas escolas, né? E através de um problema social ali da comunidade, a gente olhou para aquela questão ambiental, a questão do lixo, e a gente começou a retirar esses lixos das ruas de São Paulo, levando para dentro da sala de aula, para justamente poder trabalhar a robótica de uma forma sustentável. Esse trabalho ele deu muito certo, né? Ele impactou a escola. Hoje ele é uma política pública do nosso estado aqui de São Paulo. Ele está presente em 5.400 escolas, 3,7 milhões de estudantes. E além disso, eu sigo militando em prol desse trabalho, então fazendo formação docente, mas atuando de forma muito ativa dentro das políticas públicas brasileiras. E como é, professora, o diálogo, a convivência com esses estudantes? E aí eu pergunto em especial os adolescentes, que muitas vezes são tão incompreendidos como alunos, são tidos como pessoas que estão numa fase difícil da vida, que não estariam interessados no conteúdo escolar. E quando a gente observa uma profissional como você recebendo esse reconhecimento e uma profissional que trabalha com esse público, a gente percebe que tem um caminho, né? Acho que sem dúvida, né? O trabalho ele traz muito essa questão de soluções transformadoras, pode nascer aí em contextos de alta vulnerabilidade social. E com isso existe todo um engajamento, todo um pertencimento desses estudantes. O trabalho de robótica, né, por meio
da sucata, ele comprova que é possível aí a gente promover uma aprendizagem significativa, o pensamento científico, a criatividade, a consciência ambiental, mesmo em realidades que têm poucos recursos. E a gente ainda tem um país que é muito desigual, né? A educação que a gente tem no Sudeste não é a mesma que ocorre no norte do nosso país, em comunidades ribeirinhas. Então, acho que isso reforça a ideia que inovação não depende apenas de tecnologia de ponta, mas principalmente de intencionalidade pedagógica, escuta dos estudantes e principalmente essa conexão com o território. Professora Débora Garófalo, como ocupar as redes sociais de uma maneira que realmente se influencie positivamente as pessoas e ajude essas pessoas a se transformar? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, o professor ele é um agente de transformação social. Então, ao ocupar, né, esses espaços, e principalmente a gente ainda não tem muitos professores que são influencers, né? A gente costuma ouvir muitos artistas nesse papel, mas não professores. E eu acho que é uma liderança que extrapola os limites da sala de aula, é uma coisa muito natural, né? Ao valorizar o uso responsável da influência e das redes sociais para ampliar o alcance da educação, eu acho que a gente está evidenciando que professores podem e devem ocupar espaços de voz pública, contribuindo para esse debate educacional, mas também inspirando outros educadores e influenciando principalmente as políticas públicas. Professora, quais são os próximos passos? O que você ainda quer fazer na educação? Bom, eu sigo aqui ativamente, né? Eu tenho objetivos claros. Assim, eu gostaria muito que o trabalho, né, de robótica com sucata, que hoje está em diversos países, mas não no nosso, pudesse se tornar uma política pública federal. Então, eu sigo nessa atuando ativamente, mostrando que é possível a gente ter vários reconhecimentos, mas principalmente também, eu acho que de fortalecer a valorização profissional docente. A gente ainda vive um país, né, que os professores enfrentam desafios estruturais. E eu acho que o prêmio envia uma mensagem poderosa, né? Investir em professores é investir no futuro. Ele mostra que educadores da rede pública brasileira têm competência, têm criatividade e impactos comparáveis aos melhores do mundo. Então, o meu maior desejo, né, sem dúvida nenhuma, é hoje poder continuar espalhando um pouco dessa semente pelo nosso país, mas vê-lo realmente um trabalho que nasce no chão da escola pública como uma política pública federal. Professora, logo na abertura aqui, a senhora se disse ainda emocionada com esse reconhecimento. Como chegou e como a senhora recebeu esse prêmio? Bom, depois da premiação de 2019, eu me mantive conectada à rede, né, do Global Uhum. Teacher Prize como embaixadora internacional da educação. Então, todos os anos, através da premiação do Global Teacher Prize, a gente recebe alguns convites para poder estar indo participar de um seminário, né, de uma cúpula internacional de educação para discutir temas atuais. Esse ano foi falado muito sobre a inteligência artificial, mas esse ano, especificamente, eu não tinha sido convidada, porque o ano passado eu já fui como Uhum. representante brasileira. E eu recebi uma mensagem, uma ligação, na verdade, às 2 horas da manhã, na madrugada de sábado, Hum. da comissão, né, do prêmio, pedindo para que eu fosse a Dubai. E eu fiquei assim meio sem entender, né? Mas Uhum. como assim, né? Eu não fui convidada esse ano, não tenho passagem, como eu vou? E eles já tinham providenciado tudo. E a única coisa que eles me falaram é que eu seria reconhecida pelo trabalho que eu vinha desenvolvendo. Mas eu não sabia direito o que ia acontecer, por isso que realmente foi uma emoção. E na hora da celebração, né, que foi justamente no hotel, que é o Atlantic Palms, em Dubai, que foi a premiação de 2019, então eu estava novamente no mesmo lugar, eu recebi essa notícia, então fui muito pega de surpresa, realmente. E foi uma celebração muito bonita, né? Porque foi diante de muitas pessoas que estavam ali no jantar de gala, em comemoração aos professores mundiais, onde também estávamos ali conhecendo os top 10 do mundo deste ano. E para mim, então, foi um momento muito especial, né? Sem dúvida nenhuma, eu estou muito emocionada ainda, absorvendo tudo isso, mas eu friso bastante que não é um reconhecimento individual, ele é coletivo. Perfeito. E vários ouvintes escrevendo para cá querendo saber como segui-la, onde absorver esse conteúdo que a senhora trabalha nas redes sociais. Bom, eu estou tanto no LinkedIn como no Instagram, né? No LinkedIn como Débora Garófalo e no Instagram como Garófalo, @, desculpa, Garófalo Débora. Garófalo Débora.
São as duas redes que a senhora usa para levar essa informação à frente. E eu agradeço sua gentileza de ter nos atendido aqui nesse momento, compartilhando essa emoção também. E parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, agradeço o carinho. Eu acho que a gente tem muito que comemorar, colocar a nossa educação ao nível mais alto do mundo. Muito obrigada. Obrigada, parabéns. Professora Débora Garófalo conversou com você aqui no Jornal da CBN, agora que são 8h50. Oi, isso daqui é a Jane falando. Ela ensinou a gente a não reeducar com o lixo, de reutilizar, reciclar e fazer tudo certinho, a tratar o lixo melhor. Todos nós brasileiros já somos vencedores!